Isso, vamos lá. Com Paulo Henrique Matos. Segurança Pública, com Paulo Henrique Matos. Bom dia, Paulo. Seja bem-vindo aqui com a gente, tá? Mais uma vez, e claro, trazendo essa análise sobre segurança pública. Hoje, você fala sobre o impacto das apreensões de entorpecentes ao crime organizado, não é isso? Bom dia. Paulo, eu peço que você acione o seu microfone, que aqui para a gente está mutado, tá? Acho que ele está ouvindo a gente. Pronto! Isso. Que eu estava aqui nos bastidores ouvindo o comentário do Felipe. Então, gente, bom dia mais uma vez. Mayra Borges, Adalberto, teleouvintes do Rádio Universidade, da Rádio Universidade, do jornal Rádio Universidade. Então, nos últimos dias, a imprensa maranhense e nacional, né, repercutiu uma operação que ocorreu, uma operação policial que ocorreu no interior do Maranhão, mais precisamente ali em Caxias, e teve como consequência a apreensão de cerca de meia tonelada de cocaína. E essa operação, ela contou com a participação de forças de segurança dos estados do Goiás, do Maranhão e do Piauí. E essa cocaína, essa droga, ela estava enterrada, né, protegida dentro de um espaço que não era um espaço improvisado, era um espaço bastante estruturado e com toda a logística de um ponto permanente, já indicando naturalmente a inclusão do estado do Maranhão nessa rota, não só interestadual, mas internacional de drogas. E esse detalhe, né, da forma como a droga estava armazenada, ele não é uma coisa secundária, porque se a gente observa mais de perto, a gente percebe que isso tudo é parte de uma engrenagem que é muito maior. E essas engrenagens criminosas, elas não se desmontam com ações isoladas. E isso é que torna essa operação particularmente relevante. A maneira como ela foi elaborada, né, através da articulação entre forças de segurança, compartilhamento de inteligência, integração entre os estados. E, em muitos casos, o que a gente percebe é que essa conexão com os fluxos criminosos, elas extrapolam o território nacional. E a gente precisa entender, os governos precisam entender, os gestores públicos precisam entender que o crime organizado, ele opera em rede, ele atravessa fronteiras, ele conecta mercados e adapta rotas muito rapidamente. Então, quando a resposta do Estado se dá, né, de forma igualmente estruturada, né, seguindo essa mesma lógica de velocidade, o impacto ele deixa de ser pontual e se torna um impacto permanente. E a gente percebe que esse movimento ele não ocorre por acaso, né? Nos últimos anos, o governo federal ele tem investido em uma estratégia que busca deslocar o foco do enfrentamento da criminalidade, ou seja, em vez de atuar apenas na base, ali naquelas apreensões visíveis, baseadas no confronto direto, existe todo um esforço que é cada vez maior no sentido de atingir o núcleo financeiro dessas organizações, né? Como a gente costuma dizer, follow the money, né? Siga o dinheiro. E a lógica é simples, Adalberto, Mayra e Borges. Basta sufocar o fluxo de dinheiro que sustenta o crime. Em 2025, por exemplo, mais de 9,6 bilhões de reais em bens e ativos ligados às facções foram apreendidos. Isso dentro de uma política que prioriza a descapitalização dessas estruturas.
Essa mudança de enfoque, ela também aparece em outras iniciativas recentes do governo federal, como o Programa Nacional de Combate ao Crime Organizado. E esse programa ele aposta na integração, na inteligência, como eixo central da ação estatal. A ideia é amplamente apoiada por pesquisadores, por especialistas em segurança pública, mas, infelizmente, ainda por poucos gestores, por poucos governadores, por poucos secretários de segurança. Gente, é simples, basta atacar o andar de cima da criminalidade. Alcançar não apenas os operadores do crime, mas os circuitos financeiros, empresariais e logísticos que permitem sua reprodução. Então, é nesse sentido que a gente sempre afirma de forma insistente que investigar o crime organizado não é uma ação rápida, muito pelo contrário, tampouco espetacular, mas é lenta, exige tempo, infiltração, acompanhamento silencioso e consome recursos, porque expõe agentes, se prolonga no tempo e, pior, sem garantia imediata de resultado. Esse é o problema. Para muitos gestores públicos, isso não interessa. O que interessa é o imediatismo das ações espetaculares, é a divulgação em tempo real, não só da ação criminosa, mas da ação policial. Então, é justamente esse tipo de investigação, como essa que vimos em Caxias, que permite chegar ao âmago do crime organizado. Só assim, Adalberto, Mayra e Borges, é possível a gente alcançar o impacto financeiro desejado. A apreensão dessa quantidade, que é enorme, de cocaína, 0,5 tonelada, ela, além de servir para retirar a droga de circulação, ela acaba interrompendo, pelo menos parcialmente. Oi. Não, tá, ela acaba essa apreensão de droga, ela acaba, além de interromper, né, parcialmente esse fluxo gigantesco de tráfico, ela também permite ao Estado causar prejuízo para essas redes que operam com lógica empresarial. E essas redes, que além de operarem com lógica empresarial, elas calculam risco, calculam investimento, calculam retorno. Então, quando o Estado atua de forma inteligente, articulada, interestadual, ele, além de reprimir, desorganiza essa rede. Só que a gente precisa ter cuidado também para não transformar isso numa falsa ideia de que há um controle absoluto, tanto por parte do Estado como por parte do crime. Então, cada grande apreensão que é feita pelo Estado, ela revela também o tamanho gigantesco dessa estrutura que permanece ainda ativa. Igual a hidra de Lerna, você arranca uma cabeça, surgem 2, 3 outras no lugar. Então é preciso, repito, articulação, integração, ações interestaduais, para que haja, finalmente, a longuíssimo prazo, uma vitória definitiva. Mas a disputa continua. Mas esse episódio ele é interessantíssimo, aí, mais uma vez, elogiando essa ação articulada interestadual, a partir do Goiás, uma apreensão de maconha que se transformou nessa operação gigantesca, que articulou agentes de polícia civil, policiais militares, serviços especializados, investigação criteriosa, rigorosa, científica, sem improviso, sem espetáculo, no silêncio, como a gente costuma dizer, no miudinho. Então, o que a gente percebe é que, pelo menos em parte, há uma mudança em curso, com mais inteligência, com mais integração, com mais foco em seguir o dinheiro,
follow the money. O desafio ainda é grande, Adalberto Maira e Borges, mas eu tenho esperança, como eu sempre costumo dizer, citando Ariano Suassuna, eu sou um pessimista esperançoso que, apesar de tudo, aos poucos, vai se tornando cada vez mais hábil o fato de lidar com o crime de forma inteligente, de forma articulada e de forma interestadual. Maira, Borges e Adalberto. É isso aí, Paulo. E a gente observa que esse roteiro ele já foi seguido e ele deu muito certo, né? Só basta, claro, priorizar e termos aí em grande sequência ações interestaduais como essa e outras localizadas, né? Para justamente atacar no bolso do crime organizado. A gente sabe, eles sabem o caminho e sabem os impactos também que tem no crime organizado. Paulo, muito obrigado. Muito obrigado e conto com você na próxima quinta-feira aqui fazendo essa análise sobre segurança pública. Paulo Henrique Matos. Muito obrigado, Paulo. Só para encerrar, Adalberto, Maira e Borges, eu quero registrar hoje a presença da minha fiel escudeira, minha pet, Elizabeth, está aqui ao meu lado, chorando e pulando, e eu tentando afastá-la da câmera, mas é isso. Tenham todos e todas um bom dia, e eu sou Paulo Henrique Matos de Jesus, doutor em História, pesquisador em aparatos de segurança pública e policiamento. Tenham todos um bom dia. Muito bom dia. Os pets aqui têm vez também na Rádio Universidade. Claro, ela está aqui do meu lado no escritório. Maravilha. Muito obrigado, então, Paulo, e até a próxima quinta-feira. Um abraço. Vamos agora